Olá! A mensagem de hoje é um alerta para você que está caminhando com Jesus, uma mensagem também de exortação àqueles que estão fora da presença do Senhor ou que se acham na presença de Deus e muitas vezes têm servido como pedra de escândalo ou pedra de tropeço para muitos. Quero chamar sua atenção para o texto de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas, acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e etc. Nós temos tido, infelizmente, muitas pessoas se levantando contra a igreja do Senhor. Mas nós não podemos esquecer que a igreja é a noiva de Cristo. Muitas pessoas pensam que a igreja é composta por apenas um. A igreja é uma família. Lembra daquele texto que diz que Deus quer que o solitário habite em família, assim como faz a mulher estéril ser alegre mãe de filhos. Provérbios 18, versículo 1, diz que o solitário insurge-se, levanta-se contra a verdadeira sabedoria. Olha só, então nós entendemos, se Deus faz o solitário habitar em família, Deus está nos mostrando, nos revelando que uma pessoa sozinha não é uma família. Assim como uma pessoa sozinha, sem participar do corpo, ela não é igreja. Ela é igreja quando ela participa do corpo. Na sua casa, sozinha, na rua, mas vivendo como corpo, ela é igreja. Ela não deixou de ser templo, mas se ela se isola da igreja e tenta caminhar sozinha, ela é um solitário, está se levantando contra a verdadeira sabedoria, como diz Provérbios capítulo 18. Agora observe o que diz 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Escrevo estas coisas, embora espere e vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha só, Paulo está dizendo para Timóteo que a igreja é a casa de Deus, ou que a casa de Deus, falando de um templo, onde Timóteo deveria ensinar as pessoas a se comportar de uma maneira bíblica, seguindo instruções, doutrinas e princípios da palavra, porque Paulo falou, se demorar, você vai saber como deve ensinar as pessoas a se comportarem na casa de Deus. Estou enfatizando esse ponto porque muitos têm se levantado e pregado contra a igreja. Apesar do Senhor Jesus ter falado também do seu corpo, o templo, quando ele expulsa aqueles cambistas em João capítulo 2, versículo 13, Jesus chega no templo e os cambistas estão ali mercadejando, vendendo, trocando pombos, ovelhas, bois, e o Senhor faz um chicote, dá surra em algumas pessoas e diz: saiam da casa do meu pai, parem de fazer o que vocês estão fazendo. Esta casa será chamada casa de oração para todas as nações. Nós precisamos entender que o Senhor dá um valor muito grande ao templo, igreja, ao espaço físico, onde nós nos reunimos e fazemos e prestamos o nosso culto ao Senhor. Nós não podemos esquecer que isso é muito importante. Hebreus capítulo 11, versículo 25 também nos fala sobre isso. Vamos ver o que está escrito em Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar ou de reunir-nos, como é costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vedes que aquele dia se aproxima. Qual dia se aproxima? O dia da volta do Senhor. Na verdade, os apóstolos pregavam com toda a intensidade, com todo o fervor, com toda a garra, que a volta do Senhor seria naquele tempo, que a volta do Senhor poderia ser a qualquer momento. E esse deve ser o estilo de pregação nossa. Por quê? O Senhor está voltando todos os dias para dezenas e milhares de pessoas que perdem as suas vidas ou que morrem nessa esfera que nós estamos. E aí, para quem foi a alma dessa pessoa? Para quem ela entregou a sua vida. Então o Senhor está voltando, assim como Ele voltará na coletividade para toda a igreja. Os apóstolos pregavam acreditando que Ele voltaria. Então não poderíamos deixar de congregar, como muitos estavam fazendo, medida nesse texto de Hebreus 10, 25, como muitos estavam fazendo, porque o Senhor estava voltando todos os dias.
E vivendo como igreja, nós somos disciplinados, doutrinados, orientados, cobertos, nós nos afinalamos. Tem um texto na palavra também que diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Pregar contra a igreja, pregar contra essa comunhão com os santos é um grande engano. É o que eu li em Timóteo capítulo 6, verso 13. Verso 3 em diante. Pessoas que se levantam contra a sã doutrina. Essas pessoas deveriam tomar um grande cuidado, porque elas poderiam estar dividindo a igreja, confundindo a mente do Senhor, a mente de pessoas, não a mente do Senhor. E infelizmente essas pessoas são associadas aos falsos profetas, como está escrito em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 24. Olha o que está escrito em Mateus 24, 11. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Muitos falsos profetas nos últimos dias iriam surgir para enganar muitas pessoas. Mas quem são esses falsos profetas? Está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Os falsos profetas são ovelhas ou lobos disfarçados de ovelhas. São aquela grande massa que está no meio do povo. Muitos pensam que os falsos profetas estão mais no altar, nos púlpitos, do que na nave da igreja. Mas estão enganados. Os falsos profetas são mais ovelhas, que são lobos disfarçados de ovelhas. Pessoas feridas com a igreja, pessoas feridas com líderes, com pastores, pessoas feridas com irmãos, pessoas feridas com a instituição. Essas pessoas se ferem e elas vão ferir outras pessoas, quando elas deveriam permitir que os seus corações fossem curados e tratados. Elas acabam absorvendo aquela ofensa e multiplicando a iniquidade. Mateus capítulo 24, versículo 11 em diante. Os falsos profetas surgiriam justamente por causa das ofensas. As pessoas se ofendem e ao invés de permitir que suas ofensas sejam tratadas, curadas, elas multiplicam essa ofensa, gerando mais lobos por causa dos seus falsos ensinos. A Bíblia diz que muitos seriam enganados nos fim dos dias. Então, tomem cuidado com os falsos profetas, tomem cuidado com as falsas doutrinas, tomem cuidado com aqueles que ensinam doutrinas que mais são preceitos de homens ou até doutrinas de demônios. Se volte para a palavra, procure uma igreja para você cultuar, adorar o Senhor, congregar como um corpo e saia da questão do ser solitário, porque o solitário se levanta contra a verdadeira sabedoria. Deus abençoe você, que você possa guardar essa palavra e compartilhar ela com outros, para que você e outras pessoas sejam alcançadas com o verdadeiro evangelho. Fica na paz de Jesus.